Olá, 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 boa noite para todos. Boa noite, Cleide. Como estão as coisas em Fernandópolis? boa noite, Lará. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E E essa aí com você? camiseta? Mais amor, mais amor Mais ou para menos. todos nós. E aí, Rafael, como é que estão as coisas em Niterói? Me conta. As coisas em Niterói estão ótimas. Boa noite, Cleide. Boa noite, Jorgito Elahá. E hoje, 10 de setembro, é a data que nós comemoramos, dentro do mês do Setembro Amarelo, o Dia de Prevenção ao Suicídio. Não por Olha outra só. razão, o nosso Jorge Elahá está de amarelo. Como é bom estar entre vocês, como é bom falar com tanta gente querida. E Muito aqui bom. cumprimentando, né? Vamos cumprimentar os nossos amigos queridos que estão todos aqui nos esperando já há algum tempo, algumas horas. Vamos cumprimentá-los. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Sala de Joana. E para dar início ao nosso programa, Elahá, Rafael, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, pode ser? Então eu vou ler a mensagem e depois eu deixo vocês dois aqui sozinhos para fazer o estudo. E ficarei nos bastidores. Então, primeiramente, nós vamos agradecer o nosso Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho, agradecer aos espíritos benfeitores que nos acompanham nesta jornada terrena, que confiam em nós, que estão conosco o tempo todo. Agradecer a eles pela oportunidade do trabalho também. Agradecer também aos nossos amigos, à nossa família, ao nosso lar, por termos um lar, por termos uma família, por termos nossos filhos, por termos nossos amigos, por termos trabalho. Obrigada, Senhor Jesus. Envolva todos os nossos irmãos, envolva esse grande planeta Terra, a todos os navegantes desta embarcação. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Passo a palavra para vocês. Estarei aqui. Qualquer coisa me chame. Bom, vamos então, Rafael. Nós temos hoje para trabalhar o século XII, que é um século também muito rico, tem muitas coisas interessantes que teriam acontecido nesse período. Já não estamos mais na alta Idade Média, que terminou ali no ano 1000, estamos agora na baixa Idade Média. Mudanças muito significativas estão acontecendo na sociedade.
Comentávamos sobre isso na live anterior do século XI, que a vida era no campo, a vida era profundamente rural, e no século XI começaram as primeiras movimentações para a criação dos burgos, que eram as cidades, e no século XII se consolida os burgos e surge uma classe de pessoas que eram aqueles que não viviam no campo e que viviam verdadeiramente na cidade e que faziam comércio para comprar as coisas que não produziam. Então, fortalece aí a ideia de moeda, a ideia de escambo. Nós temos um fortalecimento muito grande do comércio nesse período e surge, então, a chamada burguesia, que era a classe das pessoas que viviam nas cidades e que já não tinham mais as habilidades dos séculos anteriores de plantar o trigo para fazer seu pão, de tirar o leite para fazer seu queijo. Eles começavam já a serem pequenos artesãos, faziam determinadas coisas com especialidade, vendiam seus produtos que produziam. Um produzia sapato, o outro fazia botas, o outro fazia pães. Então já começam a ter as especialidades e as pessoas vendiam seus produtos e compravam com a venda dos produtos aquilo que elas gostariam de ter. Então é um momento diferente em termos econômicos e também é um momento diferente em termos religiosos. As cruzadas vão continuar, nós iremos ter a chance de ver duas das cruzadas que aconteceram. Já vimos a primeira cruzada na última live, agora a gente vai ver a segunda e a terceira. Vamos ver personagens importantes da história dessas cruzadas e aqueles que viviam em redor deles, os grandes nomes que viviam. Iremos ter a chance de ver uma grande história de amor. Não é não, Rafael? Uma grande história de amor que a gente vai ver na nossa noite de hoje. E também teremos a oportunidade de ver algumas movimentações que acontecem não somente no campo das cruzadas, mas no campo religioso como um todo, em função do fortalecimento das forças do papado e das grandes catedrais que vão surgir nesse nosso período. Não é isso, Rafael, que a gente vai passear na nossa noite de hoje? Exatamente, meu querido Jorge Alahá. Quero cumprimentar amigos queridos que eu estou vendo no nosso chat, já mandando as suas mensagens. Eu gosto sempre de cumprimentar todo mundo, mas quando eu faço live com Alahá, se eu for cumprimentar as pessoas, eu posso cometer a indelicadeza de esquecer ou passar o nome de alguém. Esse século XII é um século rico em termos de história, porque são várias as ocorrências. Em termos de cristianismo, nós podemos dizer que nós nos perdemos um pouco, porque é o ápice do movimento das cruzadas. As cruzadas começaram por ordem do Papa Urbano II, quando no Concílio de Clermont, uma cidade na França, em 1095, ele instituiu um movimento militar, um movimento político, que eram expedições militares que saíam da Europa para recuperar o túmulo perdido, o túmulo de Jesus que estava nas mãos dos muçulmanos. Na realidade, era isso, mas na prática a gente sabe que tinha muito mais coisa envolvida, porque os cristãos queriam recuperar territórios. Quando a gente pensa na cristandade no final do milênio passado, e é bem verdade, no início do primeiro milênio, a cristandade detinha toda a Europa, o norte da África, grande parte do Oriente Médio, e com o nascimento de Mohammed, ali no século VI, e a instauração do islamismo e a expansão do islamismo, os territórios foram sendo absorvidos pela cultura islâmica, o norte da África, o Oriente Médio. Em 711, por exemplo, Tariq ibn Ziyad tomou a Península Ibérica, passando ali pelo Estreito de Gibraltar. Então o movimento das cruzadas era um movimento, sim, de recuperar Jerusalém, mas igualmente de retomar territórios que foram sendo perdidos, de fazer uma defesa contra a expansão muçulmana.
e igualmente um grande movimento econômico. Nós trabalhamos isso na live passada. O fato é que em 1096 surge uma primeira cruzada, porque Urbano II, ele diz assim: Deus quer, é a vontade de Deus que nós partamos para a Terra Santa. E quem partir e matar já recebe a indulgência logo de partida. Uma primeira cruzada, que não é bem considerada uma cruzada, é uma cruzada de mendigos, de homens simples, homens que viviam na rua fazendo pregações. Ela é capitaneada por um monge francês chamado Pedro o Eremita. E nós sabemos que foi uma cruzada completamente vencida, porque eles não chegaram a passar ali do território onde hoje é a Turquia. Mas depois se organiza uma cruzada com nobres, com grandes cavaleiros. Refiro-me, por exemplo, a Fernando de Bulhões, refiro-me a Tancredo de Siracusa, refiro-me a Balduíno de Bolonha, quando eles marcham para a Terra Santa e conseguem, em 1099, tomar a Terra Santa, tomar territórios ao norte, ao sul de Jerusalém, e instauram o reino de Jerusalém, ou seja, a Terra Santa volta a ser cristã. Só que aí começam movimentos de retomada por parte dos muçulmanos. Viramos aí do século XI para o século XII. E uma cidade, um território ali no norte de hoje Israel, chamado Edessa, ele é tomado pelos muçulmanos. E aí é chamado uma segunda cruzada para retomar esse território de Edessa. Quer que eu pare, Elahá? Quer falar alguma coisa ou eu prossigo? Queria só fazer 2 comentários. Um é que a primeira cruzada, que a gente viu semana passada, que os cristãos vão vencer e vão tomar Jerusalém, eles conseguem êxito porque os muçulmanos não achavam que eles iam ter essa audácia toda. Isso aí não vai acontecer, porque eles já tinham alguns grupos de peregrinos que tentavam, mas eles não achavam que eles iam se articular como um grupo militar mesmo, que viessem dispostos a tomar Jerusalém. Isso para eles foi assim até uma surpresa, né? A inteligência, né, a inteligência do exército falhou porque não acreditou que eles viessem com vontade de vencer. Esse é um ponto. 3 pontos. O segundo ponto que eu queria lembrar é que é espalhado uma fake news. Naquele período, eles fomentam uma ideia. A ideia era de que os peregrinos estavam sendo maltratados pelos muçulmanos. E essa informação, isso mexe com o brio dos cristãos. Não, temos que libertar Jerusalém desse jugo e tal. Então, havia essa fake news que foi lançada nesse período. Alguns historiadores dizem que não havia, que isso tudo foi uma propaganda que foi lançada para estimular. E aí, uma terceira coisa que eu queria comentar, você até já falou, mas eu queria só dar um reforço, é que a autoridade religiosa da época prometia para quem fosse às cruzadas o absoluto perdão de todos os pecados cometidos. Não era legal? Então, o que motivava esses homens a entregarem suas vidas, a lutarem, e faziam isso em troca de uma absolvição das suas faltas. Por quê? Porque a ideia da força do papado nessa época era muito grande. Então, as pessoas acabavam acreditando mesmo que, se eles fossem, haveria, da parte do poder religioso, uma possibilidade de vitória sobre as suas imperfeições e eles teriam perdão completo. Então, valia a pena enfrentar para poder vencer e ir para o céu. E é isso. Então, a Segunda Cruzada, ela se organiza com o rei francês Luís VII e com Conrado III, que era rei da Alemanha. E o grande objetivo dela era retomar esse condado de Edessa, que havia sido recapturado, perdido para os muçulmanos. Mas essa Segunda Cruzada tem um aspecto que merece ser trazido em consideração, porque além desses 2 reis que eu citei, havia um monge francês, Bernardo de Claraval. Ele era um monge
cisterciense, que foi uma ordem surgida ali na França. Claraval quer dizer dos vales claros, na parte bem oriental da França. E eles iam empunhando assim um sentido bem religioso, ou seja, nós vamos recapturar porque é a vontade de Deus. E esses cistercienses, eles tinham uma característica porque eles andavam todos de branco. Usualmente a gente vê o religioso com cores pardas, às vezes com cores negras, com ornamentos bastante específicos, mas os monges cistercienses usavam o branco. E Bernardo de Claraval era um deles. O fato é que essa segunda cruzada ela foi totalmente perdida, porque além de não recuperar o condado de Edessa, aquelas tropas cruzadas foram praticamente dizimadas pelos muçulmanos. Mas o fato é que ainda existia o reino de Jerusalém, sob a batuta de um rei chamado Balduíno IV. Esse Balduíno IV, ele tem uma característica marcante na história, porque ele nasceu leproso. Mas era um homem muito aguerrido, um homem que tinha uma autoridade sobre os seus comandantes, e ele teve muitas vitórias contra os muçulmanos. Ele chegou a ter vitórias contra aquele que seria posteriormente Salah ad-Din ibn Ayyub. Mas o fato é que Saladino, como nós conhecemos, foi se aprimorando, foi ganhando notoriedade, e em 1187, Salah ad-Din, ele toma o reino de Israel, derrubando os cristãos. E sobre essa personalidade Saladino, que era um sultão, que na verdade substituiu os Fatímidas do Egito, vindo a dinastia dos Ayyúbidas. Porque vejam, Salah ad-Din ibn Ayyub, ou seja, filho de Ayyub. Então, dos Fatímidas, nós chegamos aos Ayyúbidas. Ele tinha características bem especiais, né, Elahá? Porque a gente pensa num sultão como alguém covarde, severo, mau, mas Saladino entrou para a história como um homem doce, um homem compassivo, um homem que tinha características diferentes. O que você acha? A figura de Saladino, que a gente chama de Saladino, ele se notabilizou dentro das cruzadas pela nobreza com que ele batalhava. Ele era sultão no Egito, ele era sultão. O palácio dele no Egito é belíssimo, tá até hoje lá. E ele era um homem de muito poder. E ele, então, decide estender, né, porque ele ficava o sultão do Egito, tomava conta daquele pedaço e Israel estava por dentro. Então, ele vai combater. Ele é um homem extremamente inteligente, de uma habilidade militar muito grande. Então, ele tem, de um lado, a inteligência, ele tem habilidade militar e um caráter extremamente elevado. Eu vou contar 3 passagens do Salah ad-Din aqui. Há uma passagem nas Cruzadas em que ele está guerreando e, nessa guerra, ele está combatendo com um rei que veio da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. E quando ele está combatendo, o cavalo de Ricardo é abatido no combate. E Ricardo fica sozinho, fica no chão, querendo combater no chão. Aí passa um cavaleiro cristão, junta o rei e foge com o rei do combate, porque ele estava sem condição de combater, sem cavalo, né? E aí eles vão para o acampamento cristão e eles ficam ali pensando como é que eles vão fazer para combater no dia seguinte, porque o cavalo do Ricardo havia sido morto na batalha. Quando é à noite, aparece um homem muçulmano puxando 2 cavalos pela mão. 2 cavalos árabes, muito bonitos. Ele se aproxima do acampamento e diz que Salah ad-Din mandou de presente para o rei, porque ele não gostaria de combater com Ricardo sem cavalo. Então, que ele se preparasse e trouxe 2 dos melhores alazães que ele tinha para que pudesse ele usar no combate do dia seguinte. Isso é uma história. Numa segunda história que aconteceu, Salah ad-Din estava lutando de novo com Ricardo Coração de Leão
E o que eles fizeram? O Ricardo estava no local e havia umas tropas que traziam provisões para que o exército cristão se alimentasse. O que os muçulmanos fizeram? Em vez de atacar o exército, eles atacaram os que traziam as provisões. Então, eles tomaram as provisões e o exército cristão ficou com fome. Ficou sem comida, passando fome. Como é que você luta com fome? Como é que você vai fazer para lutar dessa forma? E aí, então, conta a história que Salah ad-Din mandou para o acampamento de Ricardo Coração de Leão frutas frescas. Eles têm umas técnicas, porque à noite no deserto fica muito frio, de dia muito quente, de noite muito frio. Eles têm umas técnicas para colocar as frutas em determinadas condições que o vento do deserto passa e esfria as frutas, e ele mandou que as frutas fossem todas resfriadas e fosse preparada uma refeição e levassem para Ricardo. Ele gostaria de combater com ele, mas ele se alimentando bem, porque isso é o correto. Os reis têm que estar bem nutridos para que eles possam fazer um bom combate. É uma lógica muçulmana diferente da nossa, né? E há um terceiro episódio, que é semelhante a esses dois, que também, num combate, numa dessas batalhas, Ricardo se feriu, ficou machucado na batalha. E aí, então, Salah ad-Din mandou seus médicos para cuidarem de Ricardo. E mandou seus médicos. E Ricardo era tão impressionado com ele que propôs a paz. Por que não fazemos a paz? Vamos casar seu irmão com minha irmã, para ver se a gente pacifica isso. Pega seu irmão, que é muçulmano, casa com a minha irmã, não perguntou para a menina se ela queria. Pega seu irmão, casa com a minha irmã, e a gente sela uma paz e pronto, fica tudo certo. Salah ad-Din negativo. Não. Eu não quero, não. Casar com uma cristã? Não. Tem mulheres muçulmanas maravilhosas. Não é necessário isso. Ele não casou, não aceitou a proposta de Ricardo Coração de Leão. E ele foi realmente um grande combatente, e ele é o grande nome dessa cruzada, porque ele obteve vitória, né? No final, Salah ad-Din vai vencer. Tem uma coisa curiosa da vitória de Salah ad-Din. Exatamente. É que quando ele vence Jerusalém, já que passa a palavra, quando ele vence Jerusalém, ele entra na cidade e os cristãos começam a correr assim pelos cantos, se escondendo, com medo dele, porque agora que ele venceu, o que ele vai fazer conosco? E os cristãos começam a correr, se escondendo, os civis, né? Se escondendo das coisas, aí ele para e pergunta: por que vocês estão se escondendo? Porque o senhor vai nos matar. Eu? Como que não? O que eu ganho matando vocês? Nada. Eu prometo a vocês liberdade de cultos. Não, mas a vila agora, né, Jerusalém, é cristã e não pode ter muçulmano aqui. Não, mas muçulmano, pode ter cristão e pode ter muçulmano, sim, tem liberdade de culto. Só tem um detalhe: quem não me aceitar como governante da cidade, aí eu vou matar. Mas se me aceitarem como governante, você tem liberdade de culto e tudo. Porque se eu matar vocês, eu mato as pessoas que vão trabalhar para mim. Isso não é lógico. Então vocês têm liberdade, porque vocês produzirão para a minha riqueza. Excelente. É bom a gente trazer à tona essas histórias. Gente, ele foi guerreiro, ele matou, ele combateu, ele derramou muito sangue, mas dentro do padrão da época, dentro daquilo que eram os sultões muçulmanos, ele foi bastante compassivo. Todas essas histórias que o El-Ahrar contou, elas são verdadeiras, e tem outras. Por exemplo, quando ele venceu em 1187, ele não matou o rei. Um rei não mata o outro. Levante-se, eu vou conquistar e eu vou te dar o direito de prosseguir. Prossiga. Você só não vai ser rei mais. Ainda tem uma outra coisa. Tem mais duas coisas, El-Ahrar. Ele era na mesma toada de Harun al-Rashid. Ele gostava de ciência, ele gostava de incremento artístico. Então foi uma época que ele quis capitanear de novo as artes, os estudos, a ciência. Foi uma época de embelezamento da cultura árabe e, consequentemente, da Terra Santa. E é um terceiro fato: ele doou
todos os bens dele Não. antes de morrer. Exato. Ele não tinha absolutamente nada. Exato. Quando ele morreu, os seus sucessores correram nas suas arcas para abrir as arcas, para pegar os tesouros que ele tinha. Quando abriram, não tinha nada. Ele doou tudo que ele tinha e deu para a caridade. Mas no filme As Cruzadas, ele é um personagem no filme filme Cruzadas. E tem uma cena lá, tem uma cena lá, que ele dá água para o rei, e aí o outro pega não me presta água, ela está envenenada. Aí ele diz assim, você acha que eu ia envenenar o rei? Você acha que eu ia envenenar? Um rei não mata outro rei. Exatamente. Mas aí o próprio filme das Cruzadas, quem viu, ele não matou o rei, mas aquele que está... exatamente. Porque naquela época ele tomou de Guy de Lusignan, que era um outro nobre francês, e instaurou a supremacia muçulmana novamente ali na Terra Santa. A professora Josi, ela está trazendo algumas considerações. Eu quero falar sobre a primeira delas. 21 e 26, Cleide. A opressão e a perseguição aos peregrinos cristãos pelos muçulmanos seljúcidas, que tomaram Jerusalém em 1071, segundo historiadores, foi um dos motivos que impulsionou a Primeira Cruzada. Verdadeiro. Os seljúcidas, eles vinham da antiga Pérsia, e foi uma dinastia dos muçulmanos que foram se alastrando ali pelo Oriente Médio, e posteriormente eles se fixaram no território da Turquia, tanto que ficaram conhecidos como os turcos seljúcidas, dando nome ao país que futuramente seria a Turquia. E em 1071, eles de fato fizeram perseguição, não só perseguição, professora Josi, eles mataram muitos cristãos. Então esse de fato foi um dos motivos da Primeira Cruzada. Tá, depois ela já entra na Batalha de Ourique, que já é quando Afonso Henrique torna-se o rei de Portugal, ali do condado de Portugal, vencendo os mouros, e surge o país Portugal. Isso a gente pode falar mais na frente. Fala depois, porque vai precisar dos templários para essa discussão. Exatamente. Mas aí, Elahá, 1187, o reino de Israel volta para as mãos dos muçulmanos. Salah ad-Din, ou Saladino, como a gente conhece. Mas aí o Papa, mas peraí, o que é nosso voltou para as mãos deles, nós precisamos organizar uma cruzada para retomar tudo de volta. E essa cruzada precisa ser a cruzada dos reis. Porque aí entra a personalidade Ricardo Coração de Leão, que era o rei da Inglaterra. Filipe II, ou Filipe Augusto, o rei da França, e Frederico Barba Ruiva. Alguns dizem Frederico Barba Roxa, é o mesmo personagem, que era ali o rei do país que hoje é a Alemanha. E eles vão juntos para lá. E é interessante porque Ricardo Coração de Leão ainda hoje é lembrado pelos ingleses. E você sabe, Elahá, que da ida dele para as cruzadas surge a lenda, gente, isso é lenda, do personagem Robin Hood, que quando o Ricardo Coração de Leão ia para as cruzadas, a Inglaterra teria ficado na mão de reis que não eram nobres, igual o Ricardo Coração de Leão. Então o povo... No sentido de caráter, né? É no sentido de caráter, porque Ricardo tinha um caráter nobre. Então o povo ficou na mão de governantes transitórios que eram muito autoritários. Então um daqueles do povo, chamado Robin Hood, começa a roubar dos ricos para dar para os pobres. Surge a lenda de Robin Hood. Mas isso está dentro das tradições, não tem comprovação histórica. O fato é que esses 3 reis, eles vão para a Terra Santa. Um deles, Frederico Barba Roxa, sequer chega, porque ele morre afogado num rio. Eu fico pensando, o rei vai e nem sequer chega. Os outros 2 chegam, mas Filipe ele vai, ele vê que as condições eram difíceis, eram precárias, e ele volta, porque ele sabia que ficando na França ele teria muito mais a ganhar. Ricardo Coração de Leão não. Ricardo Coração de Leão vai, ele reconquista alguns territórios, e há essa proximidade dele com Saladino, que aí nós entramos nas histórias que você acabou de contar. Eles se tornam próximos, trocam presentes, e chega a ver essa proposta aí, considerada indecorosa por Saladino.
deixa eu casar a minha irmã, o meu irmão com a sua irmã, mas Saladino, ela vai ter que se tornar cristã? Não. Na verdade, era um tratado de paz. Mas o fato é que dessa proximidade de Ricardo Coração de Leão com o Saladino foi um tempo de mais prosperidade, porque os cristãos começaram a poder ir na Terra Santa, houve ali uma certa pacificação, mas o Papa queria o território de volta. Mas aí já é o século XIII, que nós vamos falar daqui a 15 dias. Então, a terceira cruzada, a Cruzada dos Reis, um rei morre, o outro volta para a França, que é Filipe II. E Ricardo Coração de Leão tem algumas conquistas, territórios no norte ali do Reino de Israel, faz alguns pactos com Saladino, mas não consegue recuperar a Terra Santa. Deixa eu fazer uma resposta aqui para o José Luiz Guintzel. Os cátaros ficarão para a próxima live, tá? A gente vai trabalhar, porque eles são século XII e século XIII. Nós preferimos transferi-los para a live daqui a 15 dias. Ok? Bom, eu queria falar ainda uma coisa sobre Saladin, que ele teve um médico que fazia parte da sua corte. Era um período assim de grandes intelectuais nesse mundo do Islã. Era um período muito interessante, né? O período de Bait al-Hikmah derramou muitos conhecimentos em muitos lugares. Então, ainda tinha traços desse pensamento de ciência em muitos ambientes. E dentro da corte de Saladin se prestigiava muito o conhecimento científico. E ele teve um médico muito conhecido, chamado Maimônides. Maimônides, na verdade, era judeu, tá? Ele era muçulmano, lutando contra cristãos, mas na sua corte, o médico que cuidava dele era judeu. Maimônides é um dos grandes nomes do judaísmo. Para ser mais sincero, depois de Moisés, ele é o nome mais importante. Então, Moisés, assim, estou falando em termos de religião, não estou falando, mas ele não está na Bíblia. Não, na Bíblia ele não está, porque ele é 1200, não tem como ele ser da Bíblia, né? Mas em termos da religião judaica, ele é muito importante, porque ele vai, nesse período da Idade Média, reavivar o judaísmo. Estava muito enfraquecido e ele sofre muitas perseguições, né? Ele vive em um ambiente de muita perseguição, a família dele vai fugindo dos lugares onde estão, ele era da região do interior da Espanha, ele vai fugindo de cidade em cidade, as perseguições muçulmanas vão acontecendo, ele vai fugindo, e vai chegar no Cairo. No Cairo, ele conhece Saladin, que é um sábio, e diz, não, você vem para a minha corte, e dá notoriedade a ele. E ele se torna, então, o médico da corte, e ele constrói um texto que é muito basilar dentro do judaísmo, chamado Os 13 Princípios de Maimônides, onde, fundamentalmente, os 13 princípios, assim, grosso modo, assevera a existência de um Deus único, que esse Deus criou tudo, que não existe outro Deus senão ele, que esse Deus é eterno, que ele é único, que ele é imutável. Então, assim, cada princípio vai tratando de um atributo especificamente. Aí vai falar de Moisés, vai falar da Torá, vai falar da necessidade de obediência a essa lei. E os dois últimos, são sobre a ressurreição, né? Que você acredita na ressurreição como sendo o final de tudo, né? Vai ser um dos princípios do judaísmo ali. Então, ele vai amarrar essa parte aí sobre o comportamento da obediência à Torá, que a gente tem que obedecer à Torá, e que a ressurreição é, sim, o princípio que todos... tem um sobre o Messias, né, que espera o Messias. Então, são vários itens que compõem aí o pensamento, mas é a base, tá? Se você é um judeu e você não conhece os princípios ou não acredita nos princípios de Maimônides, não é judeu. Então, para ser judeu, você tem que estar alinhado com esses 13 pontos que ele colocou.
E ele foi, assim, muito importante. O nome dele, dentro do judaísmo, não é só chamado de Maimônides, ele é chamado de Rambam, também é o nome dele, é um apelidinho dele. Os rabinos sempre, quando são muito famosos, ganham um apelido, né? Então, um chama Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Shi. Nós temos outros, Arizal, que é Isaac de Núria Arizal. Nós temos muitos. Eles pegam, fazem uma siglazinha do nome da pessoa e chamam por esse apelido. E Rambam é o apelido de Maimônides. O bom da gente ter alguém que conhece as tradições judaicas é isso, porque eu precisei estudar Maimônides para poder entender tudo isso que você está falando aí agora. Na verdade, eu vi lá que o nome dele era Moshe ben Maimon, ou seja, ele se chamava Moisés, filho de Maimon. Então, o pai dele que chamava Maimon, e ele entrou para a história com esses dois nomes, ou Maimônides ou Rambam. E além desses 13 princípios, eu tenho que aprender a falar Rambam. Não, R brando. Rambam. Agora foi? Rambam. Eu vi também, Elahá, que ele escreveu um livro que ficou para a história chamado Guia para os Perplexos. Isso, que é um diálogo entre Aristóteles, filosofia grega, judaísmo. Por que é Guia dos Perplexos? Porque a pessoa lê de gente. Esse negócio é muito parecido, tudo. Ele fez duas grandes obras. Uma é Mishneh Torah, que é uma coletânea dos ensinamentos judaicos, e o Guia dos Perplexos. São as duas grandes obras que ele produziu. Exatamente. E ela foi uma época de ouro, porque tanto ele quanto Averroes, que era um muçulmano, eles fizeram um período de união de ciência com religião. Ou seja, tudo que é revelado por Deus merece estar de acordo com aquilo que é descoberto pelos homens. Não tem como você dissociar a religião da ciência, a fé da razão. Olha quando eles propuseram isso no século XII, isso é bonito demais. E a gente pensa que esse período da Idade Média é apenas um período de trevas. Assim foi denominado pelos iluministas, pelos renascentistas, que precisavam, vou usar as suas palavras, demonizar o período anterior. Mas é um período de muito conhecimento. Quando a gente pensa em Beit al-Hikma, a gente pensa em Maimônides, a gente pensa em Averroes, e eles são ali do sul da Espanha, porque nós temos cidades ali que são muito ricas, são muito belas, e que fazem parte daquela dominação árabe, a cidade de Valência, a cidade de Córdoba, a cidade de Granada. Esses dois, Maimônides e Averroes, são da cidade de Córdoba. E eles tinham uma convivência muito harmoniosa. E é legal, Elahá, porque eles são, como chama aquela palavra da pessoa que tem múltiplas possibilidades? São polímatas, porque eles eram médicos, filósofos, eles tinham várias possibilidades. E eles faziam uma junção da religião com a filosofia aristotélica lá de trás. Olha que interessante isso. Você unir filosofia com religião judaica, com religião do islamismo. A gente pensa que nada disso é possível, mas foi. E os pressupostos que eles deixaram para a gente viver posteriormente são muito belos. Então, de muito boa lembrança falar em Maimônides, que os judeus reverenciam. O professor Severino Celestino adora Maimônides. E lembrar, com certeza, ué. E lembrar também de Averroes, que os muçulmanos têm profunda gratidão com tudo que ele deixou. Acho que a gente pode passar para um outro tópico, né? Pode. Eu queria puxar um ponto que ainda há pouco foi comentado pela professora Josi, e a gente acabou não abordando, que é, já que a gente está falando de cruzadas, estávamos falando desse processo que aconteceu ali de presença de cristãos naquela região, eu queria falar das ordens que surgiram ali em Jerusalém, no período das cruzadas, né? Para a gente poder conectar com a história da Península Ibérica. Vamos lá, então.
Eu tenho aqui a data certinha que surgiu a Ordem dos Templários. Quando a gente pensa nos Templários, eu sei que muitas pessoas veem logo coisas positivas, porque os Templários deixaram muitas coisas boas. Eles eram chamados os Cavaleiros de Cristo. O título é nobre, porque surgiu com uma personalidade, era uma personalidade europeia, mas que quando teve a ideia, ele estava em Jerusalém. E ele levou uma ideia ao rei de Jerusalém, posteriormente ao Papa. Nós precisamos de cavaleiros de Jesus que sejam abençoados pelo Papa para defender a Terra Santa. E mais, para defender a travessia dos cristãos que querem vir para cá e, posteriormente, para retornar para a Europa. Esse homem chamava Hugh de Payens. No português a gente fala Hugo de Payens, por exemplo, fazendo aí uma tradução bem aportuguesada. E das ideias desse homem surgiram os templários, que de fato eram cavaleiros muito nobres, que protegiam os peregrinos, que protegiam o Papa, protegiam a Terra Santa. Posteriormente, eles entraram meio no descrédito com o rei da França, mas no século XII, que nós estamos estudando, eles tiveram uma função bem nobre, porque eles guerreavam, os mouros. Mouros, depois você explica. Mouros é porque tem um país na África chamado Mauritânia. Então, os mouros são aqueles que vieram da Mauritânia. Então, se chamava os muçulmanos da Mauritânia de mouros. Sarracenos também. Eram tudo referente aos muçulmanos. Isso. Eles eram mouritanos, né? Então, eram mauritanos. E é muito interessante isso, Rafael, porque... Repare que não existia mais o Templo de Jerusalém, tinha nem sinal do templo. Mas qual é o nome da ordem? O nome da ordem vai ser Templários. Poderia ser outro nome, né? Cavaleiros do Sepulcro, né? Ou alguma coisa, porque isso tudo bem existia. O Sepulcro do Cristo, Cavaleiro de Jerusalém, mas eles recebem o título de Templários, quando não existia nenhum templo para ser o guardião. Então, nesse processo de começo dos templários, eles iriam proteger os peregrinos. Era isso. Depois vão se corromper, mas do século XII, eles estavam ali para proteger os cavaleiros. E eles também tinham uma segunda ordem, que eram a ordem dos hospitalários. Os hospitalários eram uma ordem que cuidava dos feridos, dos machucados, dos que ficaram sequelados por conta das cruzadas. Eram os hospitalários. E havia uma outra ordem, que era a Ordem de São Lázaro, não é isso, Rafael? Exatamente. Quem viu o filme das Cruzadas há de se lembrar que num determinado momento eles vão num lugar de guerreiros e eles tinham lepra, eles tinham o mal de Hansen. Mas eles eram cavaleiros do Cristo, eram nobres, é porque surgiu essa ordem, porque mesmo os doentes, quando serviam a Cristo, podiam pertencer a uma ordem, os Cavaleiros de São Lázaro. E guarda esse nome por causa daquela parábola que contém o Evangelho de Lucas, o rico e Lázaro. Como, vamos dizer assim, aquele Lázaro era lazarento, como entrou para a história, hanseniano, então os cavaleiros de São Lázaro eram aqueles leprosos que serviam a Jesus. Eram antigos cavaleiros que adquiriram lepra. Elahá, você sabe que o posto dos templários em Jerusalém é onde é a mesquita de Al-Aqsa, porque eles tinham a sede deles ali, porque de lá de cima eles conseguiam avistar qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ameaça. E tem uma curiosidade. A curiosidade é a seguinte: hoje nós conhecemos os bancos. Alguém que leva dinheiro, alguém que pega dinheiro. Uma das coisas que os templários faziam é o seguinte: você quer ir para a Terra Santa? Você vai levar haveres para lá? Vamos fazer o seguinte: você pode ser roubado no meio do caminho. Você pode ser morto. Você me entrega o dinheiro aqui e você saca o dinheiro lá na Terra Santa. E quando você voltar, você faz do mesmo jeito. Ou seja, eles têm aí um pródromo daquilo que seria futuramente a atividade bancária, de fazer a intermediação financeira. Esses são os templários. E é aí que eles vão pegar o desvio, porque eles vão ficar muito ricos.
vão ficar muito ricos. E aí os reis, principalmente o rei da França, mas peraí, vocês estão chamando de cavaleiro do Cristo, os homens estão cada vez mais ricos. E eles tinham, para você entrar para a ordem, você tinha que fazer voto de pobreza. Ou seja, você faz voto de pobreza e fica cada vez mais rico. E tinha uma... Pode falar, que eu falo. Termina. E, além disso, eles eram protegidos pelo Papa. Porque o Papa, eles me protegem, eu protejo eles. Só que começou a surgir uma rusga com o rei da França, Filipe IV, o Belo. Não, peraí, essa história não tá legal. Porque enquanto um está protegendo o outro, eu estou perdendo a minha supremacia. E em nome dessa supremacia houve a morte dos Cavaleiros Templários. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Isso é século XIII, deixa para lá. Mas eu queria comentar uma coisa aqui, que é o seguinte: o símbolo dos Templários é um cavalo com 2 cavaleiros em cima, para mostrar que eles eram humildes. Então, eles eram tão pobrezinhos, tão humildezinhos, que andavam 2 cavaleiros num cavalo só. Só que, com o tempo, eles vão desfigurar isso. Mas eu quero contar uma coisa que eu acho que é muito importante sobre a história dos Templários. Nós estávamos comentando ainda há pouco que, nesse período aqui que a gente está discutindo dessa confusão de querer retomar Jerusalém, o império formado pelo mundo muçulmano havia comido todo o norte da África, atravessado o Estreito de Gibraltar, tomado ali a Península Ibérica. E aí Portugal estava praticamente todo na mão de muçulmanos, só o reino das Astúrias lá em cima que não estava, e também na Espanha, boa parte da Espanha, o oeste da Espanha estava tomado pelos mouros, né? Os mouros tinham se apropriado em toda aquela região ali. E aí o reino das Astúrias pensa, como é que eu vou fazer para expulsar os mouros daqui? Preciso ter uma maneira de fazer isso. Aí diz, já sei. Eu já sei. Vou procurar quem sabe lutar com o muçulmano. Aí os templários. Esses templários lutam com muçulmanos em Jerusalém. Eles devem saber lutar. E ele faz um acordo com os templários e eles vêm para a região da Península Ibérica, saem de lá daquela região do Oriente Médio, vêm para a região de Portugal lutar contra os mouros e eles vencem. E Portugal se restabelece como nação. Fica uma dívida de Portugal com os templários. Essa dívida vai ser paga no século XV, tá? Eu vou só adiantar um pouquinho, só sem porque vai ter, né? Então, no século XV, no século XIV, século XV, quando ocorre o final da história dos templários, eles procuram abrigo. Quem vai dar abrigo para eles? Portugal. Portugal diz, não, vocês podem se abrigar aqui, que estão matando todos os templários. Vocês podem se abrigar aqui, só tem um detalhe, vocês têm que mudar de nome. Eles vão mudar de nome, vão assumir o nome de Ordem do Cristo, é o nome da ordem, levam todo o dinheiro que eles têm e todo o conhecimento científico que eles possuíam. É essa ida dos templários para Portugal que dá origem à Escola de Sagres, que vai fazer as navegações, que vai fazer descobrir o Brasil. Puxando a história do fim para o começo. Foi porque os mouros invadiram Portugal, que os templários expulsaram, que criou uma dívida, que fez com que os templários fossem para Portugal, levando seu conhecimento, que Portugal descobriu o Brasil. Basicamente é isso. Exatamente. E retomando agora o que a professora Josi falou lá atrás, porque está na hora da gente buscar o que ela disse. Sim. 21 e 28. Boa noite. A Batalha de Ourique, em 1139, crucial para a retomada do Reino de Portugal, teve a vitória de Dom Afonso Henrique sobre os mouros. É exatamente nessa época. Porque tanto na segunda quanto na quarta cruzada, houve incursões dos nobres, dos cavaleiros e até dos templários em Portugal. E por quê? Para poder afastar aquela expansão muçulmana, cada vez descendo mais. Porque pensem, Portugal, Espanha, você tinha só as Astúrias lá em cima. E as invasões eram constantes. Nós tivemos os almorávidas, nós tivemos os almohadas. Mas como é que a gente vai recuperar isso tudo? Os templários poderiam nos ajudar. E começa em 1139, naquela que foi a Batalha de Ouriques. Afonso Henrique ele teve uma visão, conta a história, uma visão de Jesus
que ele iria ganhar uma vitória sobre os mouros, que são os muçulmanos que vêm da Mauritânia, como eles eram chamados, e a partir dali eles iriam começar a ganhar o Reino de Portugal. O Reino de Portugal, então, surge a partir de 1139, vem a se consolidar em 1148, de um condadozinho no norte, ali nas margens do Rio Douro, chamado Condado de Portucale. E de Portucale nasce Portugal. Dessa vitória de Ouriques, com a ajuda dos cruzados, em que Afonso Henriques teria tido uma visão de Jesus. E, encadeando tudo isso com o que a Larra falou, os cruzados, posteriormente, século XIV para o século XV, ganham o nome de a Ordem de Jesus. Vem o início das navegações, e nós sabemos que Portugal e Espanha são os pioneiros nas navegações, chegando até o Brasil e o restante da América Latina. Como é que Portugal, tão pobrezinho, tinha tanto conhecimento? Paran, os templários estavam lá. Só um último detalhe para a gente fechar esse módulo. Eu queria só comentar o seguinte: quando os mouros tomam Portugal, eles vão tomando, e aí um rei de Portugal se refugia lá em cima no norte. E ele consegue 3 vitórias consecutivas sobre os mouros. E os mouros dizem o seguinte: bem, se nós já lutamos 3 vezes e não conseguimos, é porque Alá deseja que seja assim. Deixemos o reino da Astúrias e vamos ficar com a parte que Portugal tem, porque ficou só um ovinho lá em cima, tudo bem. E eles respeitam a queda nessas batalhas, e depois é desse pontinho que sobrou que vai se restabelecer Portugal, e depois, aí a gente vai começar num outro momento, a Espanha também vai ser recuperada aí com Rodrigo Dias de Vivar, o El Cid, que vai trabalhar de maneira muito importante para a contenção do avanço dos muçulmanos naquela região. É bom que se diga, Elahá, que a Península Ibérica, Portugal e Espanha, ela foi tomada pelos muçulmanos em 711, quando Tariq ibn Ziyad, ele passa pelo Estreito de Gibraltar e vai ali, os omíadas vão tomando toda aquela região. Mas a retomada cristã, ela vai acontecendo aos poucos. Dá mais ou menos ali uns 800 anos de dominação, mas não é uma dominação completa. No início, só restou de Portugal e Espanha o reino das Astúrias, lá no norte, mas depois vem descendo. Em 1492, com os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castilha, já no auge da Inquisição Espanhola, uma das mais cruéis, deram ordem: vocês que estão aí em Sevilha, em Granada, em Córdoba, vocês vão embora. Se vocês não forem, morre todo mundo. Já no século XV, finalzinho do século XV, já não tinha mais qualquer possessão muçulmana ali na Europa. Olha, eu fui citado, eu tenho direito de resposta. Você foi citado? Eu fui citado, eu tenho direito de resposta. Que é o seguinte: esse negócio que está falando aí é muito importante, que a retomada da Espanha, a gente vai ver quando chegar no século XV, mas eu só estou me adiantando um pouquinho. Eles retomam ali a Espanha em 1492, com Isabel de Castela e Felipe de Aragão, os reis da Espanha. Quando eles vencem, eles ficam assim meio sem propósito, porque eles tinham conseguido expulsar os muçulmanos. E agora, o que a gente vai fazer? Porque o território já é todo nosso, nós temos que encontrar um objetivo de vida. E eles vencem, aí uma semana depois, Colombo parte para as Américas, entendeu? Colombo parte para as Américas. E já tinham conquistado todo o seu território. E aqui é uma coisa interessante. Os reis de Espanha, eles expulsam os árabes, mas expulsam os judeus também, tá? Os judeus são expulsos. Minha família morava nessa região. E aí eles são expulsos, família do Álvaro Monterrey também. Aí eles são expulsos do sul da Espanha, atravessam o Estreito de Gibraltar no movimento contrário e vão para o Marrocos. Aí a minha família vai se fixar no Marrocos nessa época. Ali eles vão ficar durante muito tempo até que eles saem de lá
quando Marrocos se torna uma possessão muçulmana, eles saem, vêm para o Brasil. A Vera Rodrigues de Rodrigues está perguntando, não era Fernando? Era Fernando, sim. Se eu falei errado ou ela errado, a gente corrige. Fernando de Aragão e Isabel de Castilha. Que, na verdade, a Espanha era composta de vários reinos. Tinha o reino de Leão, tinha o reino de Castela, tinha o reino de Aragão. Ali no século XV, sobraram esses dois grandes reinos, um com Fernando, outro com Isabel. Eles se uniram, os reis católicos, e formaram o que hoje a gente conhece por Espanha. E naquela época, a capital da Espanha era Toledo, Madrid foi posteriormente. Elahá, eu acho que a gente pode entrar agora daquilo que seriam os pródromos da escolástica, porque a escolástica surge no século XIII, com Tomás de Aquino. Mas ali no século XII, com as ideias de Maimônides, com as ideias de Averroes, com as ideias de outros que estavam pulsando pela Europa, o cristianismo começou a ir para as universidades. Começam a surgir as universidades. O estudo do cristianismo deixa de ser algo eminentemente de uma igreja, porque a fé pode ser estudada. Existe o ensino da teologia, porque vai se estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como tudo isso surgiu, o cânon. Então surgem grandes filósofos, grandes teólogos, grandes estudiosos, e um desses filósofos franceses chama-se Pedro Abelardo, o nosso famoso Abelardo, que tem uma história lindíssima com Heloísa, talvez uma das histórias mais bonitas de amor que nós conhecemos. Porque vocês talvez tenham ouvido falar de Romeu e Julieta, e essa história é história, tá, gente, de Shakespeare. Mas Abelardo e Heloísa, de fato, existiram. Pois é, quando você fala essa história de Romeu e Julieta, a história fica com duplo sentido. Essa história de Romeu e Julieta é literatura. Literatura, isso. É literatura. Mas Abelardo e Heloísa não são, eles são reais. Exatamente. Como é que é a história deles? Você quer contar, Elahá? Porque você conta com... Eu não sei se eu sei todos os detalhes da história, mas Abelardo já era um homem maduro, já era um homem que tinha cátedra, um grande professor de teologia, de um grande conhecimento. Já era um homem de uma certa idade, eu não sei exatamente a idade dele, e Heloísa era uma jovem, uma menina praticamente, uma adolescente, muito jovem ainda, e ele vai ser o preceptor dela, vai ser o professor dela. E eles se apaixonam. Só que ele, em função das posições religiosas que ele tinha, ele não poderia casar. Ele teria que ter a vida celibatária, ele tinha um voto. E ele não poderia casar com ela. E ele se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele também. E o tio dela não permite que eles fiquem juntos e separa os dois. E durante um tempo, eles ficam se escrevendo. Essas cartas existem. As cartas de Abelardo e Heloísa existem. E as pessoas estudam as cartas de amor que eles trocavam durante o período em que eles estiveram afastados, né, em função do impedimento que o tio impôs sobre eles. Mas depois eles vão ser descobertos que eles tiveram realmente um relacionamento e há uma imposição muito pesada. Ele é castrado e ela é mandada para um convento e nunca mais eles conseguem se ver. Eles ficam até o fim de suas vidas escrevendo, ela no convento e ele dentro do monastério, trocando cartas. Sim. Quando foram sepultados juntos. Não é assim a história, mais ou menos? Exatamente. Pedro Abelardo era uma das grandes promessas da filosofia do século XII, nascido na Bretanha, uma região no norte da França. Nós temos até um livro notável de Dona Ivone do Amaral Pereira chamado O Drama da Bretanha. Então aquela região ali, ela é pródiga em grandes pensadores, em grandes filósofos, e ele veio de lá. Contam os historiadores que ele tinha o verbo iluminado, ele falava como ninguém, ele trazia o aspecto da sabedoria. E naquela época, Elahá, você era filósofo, mas para fazer filosofia,
você tinha que ter conhecimento de teologia, porque a igreja não deixava você falar de teologia, de filosofia, sem ser teólogo. Então ele era um polímata igualmente, porque ele tinha as mais variadas habilidades. Por onde ele passava, ele encantava. E era costume na época, grandes nobres ou grandes religiosos escolherem preceptores para as suas filhas. Porque, gente, nós estamos falando no século XII, nós não tínhamos como hoje escola, né? Escola organizada, universidade. Então, o que um nobre fazia? Olha, eu vou escolher fulano para educar minha filha. Isso me faz lembrar de Emmanuel, na pele de Nestório, educando Célia. E olha que interessante, isso sempre ocorreu. E no século XII, quando ele estava em Paris, era uma estrela em ascensão, Fulberto, o cônego ali da igreja de Paris, é ele que eu quero para educar minha sobrinha. E foram. E Alahá, eles começaram só na educação, mas foram se apaixonando. Houve uma certa resistência no início, porque para ser filósofo não podia casar. Contam os livros de história isso. Se você casar, você vai comprometer a sua carreira. Mas eles se enamoraram, e daquele enamoramento, a moça ficou grávida. E quando ela ficou grávida, veio o escândalo, porque foram descobertos, ele assumiu a criança. A criança nasceu e chamou-se... ele assumiu a criança. Ele resolveu, inclusive, abrir mão de tudo. Ele era realmente apaixonado por ela. Só que eles fizeram um trato. Heloísa disse assim para ele, olha, nós vamos casar sim, mas vai ser escondido. Porque se a gente casar às claras, você vai perder a sua condição. E você é uma pessoa que o mundo merece aprender com você. Só que o tio ficou furioso. Não, casamento vai ser do jeito que tem que ser. Mas eles descumpriram a ordem do tio. O que ele mandou fazer? Contratou alguns homens e foram na calada da noite e castraram ele. Daquela castração, ele foi para um convento na Bretanha e ela ficou num convento em Paris. E vieram as famosas cartas de Abelardo e Heloísa. Eram cartas de amor, eram cartas de confidência, mas eram cartas também de tristeza, porque ele se sentiu responsável pelo futuro que ela não teve. E ela igualmente se sentiu responsável por aquilo que ele deixou de fazer. O fato, Elahá, é que eles permaneceram nessa correspondência epistolar até o final da vida, e depois foram enterrados juntos. Os corpos estão no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Eu tive a ocasião de visitar. Junto com Kardec. E junto com Kardec. É uma das histórias de amor mais bonita que a gente conhece. E Elahá, por que astrolábio? Não sei, porque astrolábio é o nome daquele instrumento de navegação, né? Exatamente. Alguns historiadores dizem, tradição, meus amigos, que na verdade foi em homenagem a Hipátia de Alexandria. Nós não falamos sobre essa personagem. Nós deixamos ela para trás. Não foi ela que inventou o astrolábio. O astrolábio já existia antes, mas ela ali em Alexandria, no século IV depois de Cristo, ela era uma mulher de múltiplas qualidades, era uma neoplatônica, uma mulher que ensinava, que tinha muito conhecimento, e matemática. Matemática. E ela intensificou o uso do astrolábio. Se vocês jogarem aí Hipátia de Alexandria e astrolábio, vocês vão verificar que ela deu um impulso ao astrolábio, porque o astrolábio serve para medir a direção das estrelas, ver a circunnavegação dos navios, foi muito utilizado pela escola de Sagres, e isso tudo é devido a Hipátia de Alexandria lá atrás. Como Pedro Abelardo adorava a Hipátia de Alexandria, o menino vai chamar astrolábio. O menino viveu, mas cada um num convento, e ao final restou para eles o mesmo túmulo no Père Lachaise, em Paris. Certamente hoje estão juntos, né? Venceram. Com certeza. Estão celebrando a união deles na imortalidade. Com certeza. Sabe lá quantas vidas já não tiveram juntos, do século XII até hoje, celebrando esse conhecimento. Mas é isso. O século XII é um século muito bonito.
Eu acho, Rafael, que a gente fechou o conteúdo do capítulo. Tem mais umas duas coisinhas que eu queria trazer. E se alguém tiver perguntas, podem fazer, gente. Porque as que foram sendo feitas, a gente já foi respondendo. Elahá, nesse século XII, em 1184, no Concílio de Verona, uma cidade italiana. E Verona, já que nós falamos em Romeu e Julieta, é onde hoje está o busto de Julieta. Está lá na cidadezinha italiana de Verona. Então, no Concílio de Verona, o Papa Lúcio III deu início àquele que pode ser considerado o movimento mais drástico da Igreja, chamada Santa Inquisição. Qual era a proposta? Olha, nós precisamos defender a fé. Criar um movimento de que todo aquele que se opõe à fé apostólica católica romana precisa ser levado a um tribunal, e nesse tribunal ele vai ter a oportunidade de ou abjura, ou vai ser morto, para que o diabo que o levou a agir dessa forma seja expurgado do seu corpo. Mas esse movimento da Inquisição também foi muito cruel, porque ele não só defendia a fé, ele espoliava as pessoas. Espoliava os judeus. Quantos processos de dilapidação dos bens dos judeus foram tomados? E quando a gente pensa na Inquisição portuguesa, obrigavam os judeus até mudar de nome. Então surgem os Silveira, os Oliveira, que eram os judeus convertidos. Quantos muçulmanos foram levados aos tribunais da Inquisição? Quantas mulheres simples, consideradas bruxas, quantos magos, quantos duendes. E daí a gente entende, Elahá, por que hoje tem tanta gente que nasce... eu não gosto de religião, não. Quero saber disso, não. É porque foram pessoas que têm na alma esse rastro da Inquisição macerando a vida delas. Mas a Inquisição surge ali no século XII. Ela vem a ganhar um boom no século XIII, quando em 1231 o Papa Gregório IX, aí sim, torna oficial. Porque todos os lugares mereciam ter um tribunal. E nós tivemos grandes inquisidores. Tomás de Torquemada foi um deles, na Espanha. O território de Portugal também conheceu grandes inquisidores. Tudo isso começou ali no século XII. Eu queria só fazer um comentário aí, você falando sobre a exploração da Inquisição sobre os judeus. Nós temos um livro de Dona Ivone, Dramas da Obsessão. É um livro que só tem 2 contos. Um conto primeiro chama-se Leonel e os Judeus, que conta a história de uma família contemporânea que sofre uma obsessão tenaz de um grupo de judeus. E aí você fica com raiva desses judeus que estão perseguindo a família. Aí, na medida em que você viaja para o passado e descobre quem eram aquela família no ontem, quem eram os judeus, você vai ficar, meu Deus, nossa, o que esses sacerdotes, infelizmente, fizeram com essas famílias judias na Inquisição é uma coisa inominável, né? Então, aí nós vamos ter esse livro de Dona Ivone, Dramas da Obsessão, né? Tá bom? Ô, Elahá, a gente vai falando e as pessoas vão ficando confusas, porque a gente fala de tantos personagens e teve a Vera Rodrigues de Rodrigues. São tantos personagens que acabo confundindo. Minha amiga, é porque quando a gente faz um sobrevoo histórico, a gente fala de muita gente mesmo. E mesmo assim não dá tempo de falar de todo mundo. Assim, se você gosta de algum personagem, você pode aprofundar as leituras. Se você quiser, depois eu te passo alguma literatura, pode entrar em contato comigo, porque realmente o que eu e a Elahá estamos fazendo aqui é trazer algumas considerações, algum esboço de algum personagem, porque a história é fascinante. A história nos diz por que nós estamos nessa situação hoje e para onde nós estamos indo. Dramas da Obsessão. Já deve ter umas 4 capas depois dessa, que isso aqui é do tempo que eu era menino. E depois a Vera Rodrigues de Rodrigues pergunta assim, Empátia é a que foi morta? Não. A que foi morta
É. Assim, a Hipátia é a filósofa lá de Alexandria, no atual Egito. Ela morreu. Mas o que nós Morreu falamos pelos aqui... cristãos. Sim, sim. Que, na Cristãos verdade... cortaram o corpo dela com conchas do mar. Foi. Mas eu estava achando que Uma- ela estava perguntando em relação à nossa história, Elahá. Hipátia de Alexandria foi a que foi morta, assim, no século IV Sim. ali. Exatamente. 415 é a morte dela, se não me Isso. engano. A Dolores está dizendo assim, ó. Tem o filme Lindo em Nome de Deus. É a história dos dois? Exatamente. Exatamente. É. É, Elahá, tem uma pergunta aí, perguntando quando que nós vamos falar de Francisco de Assis. vamos pular esse personagem. Vamos pular. Porque já se falou tanto dele em tantos lugares, já foi tão comentado, todo mundo já sabe, né? Então a gente vai pular, não é isso, Rafael? Pois é. Eu estou conversando com ela para a gente fazer uma live só sobre Francisco de Assis, porque a história dele é fascinante. E eu tenho profunda admiração por Francisco de Assis. Eu sou quase um franciscano espírita, gente. Então a proposta é que a gente faça, daqui a 15 dias, uma live sobre o século XIII, e depois nós vamos fazer uma live sobre Francisco de Assis. E a propósito, Francisco de Assis, ele nasceu no século XII, provavelmente em 1182. Mas alguns vão perguntar assim, mas não foi em 1181? Gente, na época a gente não tinha certidão de nascimento. Os dados históricos são difíceis da gente fazer levantamento. Então, o provável é que Francisco de Assis tenha nascido em 1181 ou 1182. E a data de nascimento? Não tem diferença, né? Porque um ano de diferença não é nada. A data não é 4 de outubro, tá? 4 de outubro foi provavelmente a data que ele foi inumado, que ele foi enterrado. Ele morreu em 3 de outubro de 1226. Mas isso fica para daqui a 2 lives. A gente estava conversando, nós tínhamos duas alternativas. Falávamos de Francisco e depois falávamos do século XIII, ou falávamos do século XIII e depois de Francisco. Nós decidimos primeiro falar do século XIII para poder contextualizar Francisco. Quando a gente falar, a gente vai deixar uns ganchos dele para que na live seguinte, quando a gente for falar só de Francisco, as pessoas já consigam entender em que cenário está acontecendo, porque a gente terá já pintado o quadro de fundo de que ambiente Francisco viveu e o que aconteceu, não é? Exatamente. Também no século XII, Elahá... tem uma pergunta aí, Elahá. Não, o pessoal está querendo a capa do livro. Não adianta eu mostrar a capa do livro. Essa capa aqui eu fui olhar, é de 1981, eu não tinha nem nascido. Ó, Dramas da Obsessão. Até a letra aqui é ruim para ler que só. Mas hoje deve ter uma capa bonita, linda. Deve ser assim. Mas guardem o nome do livro. Dramas da Obsessão, para quem quiser estudar sobre esses processos obsessivos aí. Severino Paulo Carlos, de Pernambuco, ele está perguntando assim, só por curiosidade, em que século se iniciou a ideia de santos aos espíritos encarnados e desencarnados? E em qual religião se iniciou essa ideia? Em qual religião? Com certeza, a religião católica, apostólica, romana, porque a própria religião católica ortodoxa não trabalha com santos, trabalha com imagens, trabalha com reverências, mas não com santos. Agora, não dá para precisar um século, porque essa história da cristandade veio surgindo ao longo dos séculos. Se nós fôssemos fazer uma digressão histórica, quando o cristianismo deixa aquele puritanismo dos primeiros cristãos, sem culto externo, sem imagens, e passa a partir ali do século IV com Constantino, o império primeiro da tolerância ao culto cristão. Depois com Teodósio, em 381, o império se torna cristão, houve ali uma miscigenação. Porque o que acontece?
eu já não adoro mais a imagem de Júpiter, não adoro mais a imagem de Diana, não adoro mais as imagens do panteão grego-romano. Mas aí, por que não adorar a imagem de uma pessoa que, por exemplo, foi um grande cristão? Então começou-se o culto das imagens. Mas isso foi ganhando discussão ao longo dos séculos. Tanto que, no grande cisma do século XI, em 1054, uma das discussões foi: a gente vai adorar ou não imagem? Porque os ortodoxos partiam da iconoclastia. Eu não tenho que adorar a imagem. Eu tenho que servir Jesus e adorar a Deus. Mas os católicos, não, mas eu não estou adorando imagem. Eu estou reverenciando personalidades que foram sagradas, que fizeram muito bem à humanidade. Então não tem um século específico. É uma construção ao longo dos séculos, com ali o cisma do Oriente, os católicos passaram esse culto de uma forma mais incisiva. Rafael, na carta de Paulo aos Coríntios, aparece os cristãos sendo chamados de os santificados em nome do Cristo, os santos. Então, os santos eram usados no cristianismo nascente para representar aqueles convertidos que estavam, digamos assim, plenamente identificados com a mensagem de Jesus. Tanto que você tem uma igreja hoje que se chama Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, porque havia a ideia de que os primeiros cristãos também se autodenominavam de santos no sentido de estarem santificados pela figura do Cristo, né? Então, tem essa questão também. Depois, esse termo passou a ser usado para representar, não, nós não somos. Mas aquela pessoa ali, ela vai ser santificada, aí vai ser rotulada como sendo um santo, porque ela tem mérito para tal. A cristandade como um todo, não. Aí nós somos mortais comuns, lutando para sermos salvos ou não, e esses não, esses seriam diferenciados. Então tem esse ponto também que não pode ser esquecido, né? Posso agora fazer uma pergunta, Lahá? Pode. Tá. Porque estudando as tradições do judaísmo, principalmente com você, a gente sabe que o templo em Jerusalém ele tinha 3 partes. A primeira parte, o átrio ou o pátio dos gentios. Uma segunda parte, onde ficava a menorá, os pães da proposição, era chamado Kodesh, ou santo. E uma parte mais interna, onde entrava o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, era o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos. Então, em verdade, será que Paulo, estou levantando uma hipótese, não traz essa questão do santo herdado da própria cultura hebraica, ou seja, aquilo que é nobre, aquilo que é dedicado a Deus? É o Kodesh. É o Kodesh. Só que a Igreja Católica transformou esse Kodesh, esse santo, em personalidades, ou seja, já não era mais a vivência, já não era mais vamos dizer assim, o espaço, mas determinadas pessoas mereceriam ser chamadas de santos, tamanho o grau de integração com a divindade. Estou levantando uma hipótese. É uma possibilidade, né? Ele viveu muito dentro desse ambiente do Kodesh e do Kodesh HaKodashim. Isso é muito, muito recorrente dentro do judaísmo. E ele viveu no período em que o templo ainda estava de pé, né? Exatamente. Elahá, para a gente encerrar, eu queria fazer um registro que em 1163 iniciou a construção da Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame, em francês, é Nossa Senhora, ou Nostradama, ou seja, homenagem à mãe de Jesus. E é uma catedral gótica lindíssima. Nós já falamos sobre o que é uma catedral gótica, um estilo que quando surgiu, as pessoas achavam feio, o feio que hoje é bonito. Tanto que eles chamavam de gótica em homenagem aos godos, que era uma tribo bárbara. Então eles viam, mas o que é isso, gente? Isso aqui não é uma igreja com tantas coisas pontiagudas, com um pé direito altíssimo. A inovação da época, que era chamado de feio, hoje é uma das catedrais mais bonitas do mundo. E no século XII houve uma expansão da construção de igrejas. Várias igrejas
pelo mundo. Período da escolástica, onde o cristianismo foi para a faculdade, e também período aí da construção de várias igrejas. Eu acho que nós falamos sobre tudo, Elahá. Eu acho que sim. Os historiadores falam que só no período do século XII, 500 igrejas notáveis foram construídas na França. E isso era um sinal de poder que o cristianismo fazia para confrontar com os muçulmanos. Então, eu vou mostrar o meu poder pela suntuosidade dos meus templos para dizer que eu tenho força, que eu tenho poder, que eu tenho glória. Então, havia esse tipo de mote. E aí muitas igrejas, Saint-Denis também foi construída nesse período, tem muitas, que foram edificadas em várias cidades francesas e na Europa como um todo, que era a assinatura da força que a gente teria com relação ao papado. Eu quero só dar uma boa noite para duas pessoas. Uma para minha irmã Beth Teles, que está aqui, é pela que eu recebi o material que ela mandou, tá certo? E que eu não posso dar nota 10 para o material que ela mandou, porque senão vai faltar nota para Deus. Então eu vou dar 9,99999. Ok, Beth? Muito bom. E a outra pessoa que eu quero dar uma boa noite é para Flavinha Porto de Belo Horizonte. Sim, Flavinha, o livro que a gente estava comentando, Dramas da Obsessão, a gente estudou inclusive juntos, não é? Este livro nós estudamos juntos, exatamente, Flavinha, foi esse livro mesmo. A História de Leonel e os Judeus. História super pesada, meu Deus, como é densa essa história. Mas é isso, Rafael. Eu acho que a gente conseguiu fechar, não é? Acho que a gente conseguiu fechar o nosso objetivo de hoje. Daqui a 15 dias, se Deus permitir, a gente volta a se encontrar para fazer o século XIII, que é um século marcante, porque é o século em que a Inquisição verdadeiramente explode. Não é? Nós vamos ter muitas coisas para comentar sobre isso. Ainda vai ter um pouquinho de cruzadas nessa live do século XIII, que vai acabar as cruzadas nela. E na outra, se Deus permitir, nós falaremos, não me lembro mais quem é, personagem que... Falaremos sobre Francisco. Isso, Francisco. É que eu não lembro dessa pessoa. Falaremos de Francisco de Assis na próxima live, tá bom? Vai ser uma live muito especial. Francisco realmente... Aí a gente vê, quando está no momento mais crítico da Idade Média, a flor nasce. Mas a gente vai conversar sobre isso melhor em outra oportunidade. Eu quero agora deixar para ver se tem alguém que tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai se encaminhar para o término da nossa reunião. A Cleide fez a nossa prece de abertura, então vai caber ao Rafael fazer o encerramento dos nossos estudos de hoje com uma poesia. Quer dizer, tem poesia, produção? Tem poesia. Vamos chamar a Cleide para vir Sim. ter conosco, É bom. para enfeitar o nosso ambiente. Aparece aí, Cleide. Ela está com uma camisa sobre o amor? Mais amor. É amor. Sim, amor. Exatamente. E ela se chamou por duas pessoas aí que para mim também são muito queridas, a Flavinha e a Beth. A Beth, eu tive a oportunidade de estar com ela em Uberlândia, é uma pessoa fantástica. Aliás, a Beth, a Dolores, a Mazé, você não sabe o quanto eu sou feliz de fazer amizade com tanta gente boa. Porque você, além de me propiciar o conhecimento, você tem me propiciado ir ao encontro das pessoas. Foi através de você que eu conheci a Cleide, conheci a Dolores, conheci a Mazé, conheci a Terezinha. E, gente, o que a gente tem de mais... Nina. Conheci a Nina, exatamente. E Elahá, você tem um Jesus, você tem um Francisco de Assis aí na sua prateleira, e você tem um Jorgito. E o Francisco?
Exatamente. Deitar com um passarinho no colo, tá vendo? Exatamente. Aqui é o meu Jesus. Patrícia Sara, falta eu, não falta mais. Boa noite, Patrícia Sara. Eu tô treinando com ela para fazer daquele jeito assim, ó. E o Jorgito tá aqui. O Jorgito é grande, mas trabalha. Aqui o Jorgito. O óculos dele está precisando colocar de volta no lugar. Eu quero dizer para vocês que é uma riqueza nós estudarmos o cristianismo, o espiritismo, mas também nós termos uns aos outros. Essa amizade que nós fazemos, a gente chega no lugar, a gente abraça a pessoa, nós conversamos, a gente troca mensagem pelo WhatsApp. Isso é muito rico, gente. Não tem preço que pague isso. Olha o Elahá aí, ó. Vocês não sabem o quanto esse homem é querido. Por quê? Não sei Porque quem sou eu, quem é ele. Porque ele é simples, porque ele sabe fazer conexão com as pessoas. Então, que a gente se irmane cada vez mais. E vamos para a poesia, né? A poesia hoje está em formato de oração propriamente dita. Em oração. Senhor, tudo no universo atesta sua grandeza, dando provas do poder da criação. Tudo ao nosso redor é um poema de beleza, da micropartícula aos grandes astros da imensidão. Meu Pai, deixa-me agradecer pela vida, esta oportunidade de trabalho e redenção. Permita-me fazê-la nobre e florida, ornando meus passos com as virtudes do coração. Agradeço pela família e o trabalho material. Bênçãos celestes que me propiciam avançar. Dai-me forças para prosseguir no fanal, de nos caminhos do bem poder continuar. Agradeço por toda dor e dificuldade que visitam a minha reencarnação. São elas que testam a minha fidelidade e provam o esforço de superação. Agradeço pelo espiritismo de paz e luz, a doutrina que restaura o amor. Por meio dela nos reconectamos a Jesus, entendendo o propósito de toda dor. Terminando minha prece, venho te pedir que eu não me perca dos caminhos da caridade, pois esta é a virtude que me faz progredir na busca de Jesus em espírito e verdade. Que assim seja. Beijo grande. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só das poesias do Rafael. Ah, é? É. Mas aí você vai ter que fazer um bonequinho para ele também, né? Faço. Faço um bonequinho para ele também. Você pode fazer um bonequinho com uma motivação mais franciscana, hein? Sim. Legal. Botar uma roupa franciscana nele. Vamos lá. Vamos lá, então. Tchau, gente. Até uma próxima. Até. Rafa, parabéns. Você é nota 10. Puxa vida. Beijo grande, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau para todos.